Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do Céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos alavancarão o progresso espiritual e nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos com Angélica Lopes. Queridos amigos, que seja o estudo a nossa ferramenta de progresso e de evolução. E Maria Júlia, mais uma vez, minha Julinha. Que a paz do Mestre Nazareno esteja com todos. E hoje nós vamos estudar um tópico da Lei do Progresso, contido no livro 3º, capítulo 8º de O Livro dos Espíritos, lembrando aos nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007, ano do Sesc Centenário de O Livro dos Espíritos. Então, hoje vamos estudar as perguntas 794, 794 a 797, 797. O estudo é longo, mas ele cobre todo o tópico e, na verdade, não há como dividir o tópico, porque perderia, inclusive, até o próprio contexto. Vamos formular a primeira pergunta para Angélica, a pergunta 794. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas, Angélica? O que dizem os espíritos? Bom, os espíritos nos dizem, poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então, elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Ok. Então, o que nós podemos compreender desta resposta, né? Bastaria as leis naturais? Claro, bastaria. Mas em que estágio nós estamos de compreensão delas? Então, eu fiz um levantamento para a gente tentar entender esse nosso progresso atual, que diz o seguinte: é necessário que o ser humano, o indivíduo, entenda o seu real significado e sentido. Ou seja, por que nós estamos aqui encarnados? Qual é o nosso objetivo? Não é o progresso? Não é a evolução moral? Então, saber discernir sobre o bem e o mal é o primeiro tópico. Então, você sabe fazer as suas escolhas dentro de um padrão moral, um padrão do certo e do errado. E isso está inscrito em nossas consciências, dentro do capítulo das leis naturais. O sentido de humildade, ele se desenvolve na lei de adoração, onde a gente se submete à vontade do nosso Criador. Entender a lei do trabalho e o real sentido da sua utilidade, da sua importância para a nossa evolução espiritual é fundamental. Às vezes a gente
ver o trabalho como uma coisa que você é obrigado a fazer, quando na verdade o trabalho é o grande benefício, a grande porta que a gente tem para a aplicação dos nossos ensinamentos, do nosso aprendizado, e você mostrar realmente para que veio e tem a oportunidade de exercer todas as suas funções. Conforme a Angélica estava conversando com vocês, o problema todo é que nós não compreendemos as leis divinas. E pior ainda, o fator mais importante nessa resposta dos Espíritos, que ele diz, poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. O problema maior é que às vezes a gente até já está começando a aprender algumas coisas das leis. Nós já sabemos o que é certo e errado, mas o problema maior nosso, que no estágio evolutivo que estamos, nós não queremos aplicar isso no nosso dia a dia. E é aí que dificulta a caminhada sem as leis humanas, porque só as leis divinas bastam, desde que sejam bem compreendidas e aplicadas no nosso dia a dia. É interessante observar uma coisa, só para fechar isso aqui, a respeito da questão da lei natural e das leis humanas. O próprio idioma, de acordo com a região aonde se viva, ele é de acordo com aquilo que o indivíduo encontra na natureza. Por exemplo, no deserto do Saara, o beduíno tem no seu idioma pelo menos 15 a 16 palavras diferentes para descrever a areia onde ele pisa no deserto. Existe uma palavra que designa a areia mais fofa, a areia mais dura, a areia que tem os grãos mais grossos. Da mesma maneira, na região do Polo Norte, o esquimó tem 20 palavras diferentes para descrever gelo e neve. Porque tem diversos tipos de neve. Tem a neve fofa, tem a neve dura, tem a neve que se forma na época do inverno, tem a neve que se forma na época do verão, que lá a neve é eterna. Então, vejamos bem, são realidades completamente diferentes. E para sobreviver, o indivíduo é obrigado a viver em situações extremas. Até o próprio biotipo do beduíno é longilíneo, magro para não desidratar. O esquimó é gordinho, baixinho, para ter volume e preservar calor no corpo, para poder sobreviver a um ambiente de extremo frio. É só dizer, bom, tudo bem, aonde é que fica a questão das leis? Simples. Para conviver com a realidade, são necessárias leis que garantam a sobrevivência do indivíduo dentro daquele meio, considerando o lado primitivo da sua origem. Ele só vai adquirir a noção de que o direito dele termina onde começa o direito do outro quando ele entender que a sobrevivência dele não depende de competir com o outro. E aí, isso daí só se desenvolve através das experiências que a ética e a moral nos impõem através das reencarnações. Na pergunta 795, Maria Júlia, qual a causa da instabilidade das leis humanas, hein? Nos dizem os espíritos que nos tempos da barbárie eram os mais fortes que faziam as leis e eles as fizeram para si. Contudo, à proporção que os homens foram compreendendo melhor a justiça, foi preciso modificá-las. As leis humanas são tanto menos instáveis quanto mais se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que são feitas para todos e se identificam com a lei natural.
E é interessante que eles falam, quem faz as leis fazem para si. Se na época antiga, né, tempo da barbárie, a lei era dos mais fortes, né, tipo a lei das selvas, a lei dos mais fortes, claro que eles iam fazer lei para se protegerem, para ter a predominância sobre o povo, né, porque sempre foi a nossa ideia, desde os remotos tempos, de mandar em alguém, né, sempre foi. Então os mais fortes, por causa da força, mandavam nos mais fracos. Então, essas leis adequadas. Só que à medida que nós vamos evoluindo e a gente vê os dias atuais são totalmente diferentes, né, daquela época, essas leis já não se adaptam mais, né? Então, as leis vão se modificando, porque também nós começamos a perceber outras coisas que não é... Nós começamos a perceber, por exemplo, que o forte só tem a força física, mas que é necessário uma inteligência para criar certas coisas. Aí o fraquinho vai ganhando valor, porque o fraquinho é inteligente, porque ele não faz força, pode se dedicar mais a isso. E com isso foi o avanço das leis ao longo desses milênios, né? E vai sempre se modificar, porque chega uma hora que o fraquinho está sendo útil para a sociedade, não vai se conformar de ser pisado pelo fortinho. E então a própria evolução humana, né, a percepção de Deus e a própria evolução vai nos fazendo criar leis melhores para todos nós. Eu gostaria que a Angélica fizesse a leitura do comentário de Kardec a respeito desta resposta dos Espíritos, mas isso vai ser depois. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Angélica, o comentário de Kardec, o que nos diz? Kardec coloca: a civilização criou necessidades novas para o homem, e essas necessidades são relativas à posição social que ele ocupe. Foi preciso regular os direitos e deveres dessa posição por meio das leis humanas. Mas, influenciado pelas suas paixões, muitas vezes o homem tem criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos suprimem de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e é a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Somente ela poderia ter consagrado na infância da sociedade o direito do mais forte, como aqui foi dito. E a gente precisa entender o quê? As leis. Conjunto de leis são conjuntos de regras que determinam o comportamento de uma sociedade. Ou seja, vai coordenar o comportamento, vai dirigir, vai garantir os direitos e os deveres, né, das pessoas, do ser social. Só que, numa escala evolutiva, a princípio, os interesses pessoais, né, são mais, assim, predominam em relação aos interesses sociais. Então, os mais poderosos querem garantir-lhes o poder, e a gente tem, à medida em que nós vamos nos esclarecendo com relação aos processos evolutivos, as leis vão tomando novos rumos, vão sendo reformuladas de acordo com as necessidades do momento. E quanto mais evoluídos estivermos, mais próximo das leis naturais as nossas leis estarão, até que totalmente se tornam desnecessárias. É interessante observar que essa análise, não somente de Kardec, como o que foi encontrado na literatura adicional espírita pela Angélica, nos mostra que a nossa caminhada, até que nós vençamos o orgulho e o egoísmo, ela muitas vezes se traduz até na própria história das sociedades. Na época da sociedade tribal mais primitiva, o mais forte comandava.
Depois passou a haver uma divisão de forças entre o mais forte e o mais sábio. E as sociedades mais primitivas passaram a ter o Conselho dos Anciãos, que, por terem sobrevivido, tinham mais conhecimento e eram guardiões de conhecimentos que tinham que passar para os mais jovens para que a sociedade pudesse sobreviver. Depois veio o período da escravocracia, depois o feudalismo, e depois nós chegamos à época atual, depois da Idade Média. Nós caminhamos muito, temos muito ainda a aprender, mas temos que reconhecer o seguinte: na nossa condição de espíritas, estamos numa condição em que a nossa atitude com relação aos nossos irmãos de jornada tem que ser de boa vontade, de compreensão e de semeadura da esperança sempre. É fundamental. Na pergunta 796, Kardec pergunta para a nossa Julinha: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Responde nossos amigos espíritos. Uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a cortar a raiz do mal. Só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisarão mais de leis tão rigorosas. E está bem clara a mensagem deles para nós. Porque está tudo bem, a gente faz, tem pessoas que defendem a pena de morte, tem países que a usam, tem outros que penas mais graves, né, para crimes mais graves. Tudo isso é viável, só que existe um problema. E só é operado isso depois que ocorre. Quer dizer, não vai ser condenar um homem à pena de morte que vai fazer acabar com o crime que ele cometeu. Né? Não vai educá-lo também, porque vai matar, vai só cercear a vida. Então, eles nos falam que só a educação poderá reformar os homens, que assim não precisavam mais de leis rigorosas. Claro, é evidente, se nós crescemos com uma educação de respeito mútuo, né? De saber o meu limite, aonde começa o direito do outro, onde termina o meu, a sociedade ficava melhor. Né? Como dizia minha avó, na sábia inteligência dos idosos, ela dizia sempre o seguinte para nós: é de pequenino que se torce o pepino, porque depois que ele cresce não tem mais como torcer, quando ele está, né? E é o que ela dizia, que a criança tinha que ser educada desde pequenininha, desde berço, né? Começar a observar até as coisas da criança e impor limites, educar, ó, isso não se faz, isso é feio, faça assim. É assim que nós vamos nos estruturando para uma nova era. A Jéssica tem um comentário que ela anotou. Sim. A educação é fundamental. Ela que vai nos dar base, né, próprias para discernir, né, entre o bem e o mal. As leis atuais nossas são punitivas e elas não têm o caráter regenerador. A reeducar o infrator, mostrando-lhes a real necessidade de seus atos, é preciso agir na origem do mal. E esta é a desinformação. À medida em que o grupo social é educado quanto aos valores morais e da vida de relação, que está na lei de sociedade, mais respeito e amor passará a circular entre nós. Então, a valorização da vida, a valorização o respeito com o outro, isso é fundamental. Isso a gente aprende, como a Júlia falou, desde o início, desde a infância. Só um detalhezinho. Esse material que você trouxe anotado, você recolheu em qual obra? Ah, isso é teu? É a reflexão que eu faço em cima das questões. Que gracinha! Eu estava pensando que fosse de outro autor, de um autor espiritual. Não, enquanto eu esperava o momento, eu fui refletindo e fui anotando as palavras para não esquecer.
Porque, como o senhor já percebeu, eu também... inspirada essa, hein? Eu também perco algumas palavras, porque é muita coisa que a gente quer falar e o tempo é curto. Que menina inspirada essa. Então você vai completar o estudo de hoje, viu? Olha Sim. só, eu só gostaria de fazer uma pequena observação nessa história. Você disse, eu pensei que fosse algum autor espiritual. E quem disse para você que não foi? Foi a intuição dela. Tá? Então alguém inspirou-a também. Com certeza. O espírito que a inspirou ou puxou alguma coisa que já era dela, Sim. ou apenas estimulou Exatamente. e só não se identificou. Agradecemos, viu? Sim, como? Então, fechando o nosso estudo de hoje, a pergunta 797. Angélica, como o homem poderá ser levado a reformar suas leis? Bom, os espíritos nos dizem o seguinte: isso ocorre naturalmente, pela força das coisas e pela influência das pessoas de bem que o guiam no caminho do progresso. O homem já reformou muitas leis e ainda reformará muitas outras. E espera. Bom, e seguindo a minha intuição, o que eu posso interpretar desta questão? Que sempre os espíritos nos dizem: um passo de cada vez. À medida em que mudamos o nosso proceder, alguns atos deixam de acontecer. Então, logo não haverá mais a necessidade de regrá-los, de puni-los, de cerceá-los. Então, as leis deixam de ser necessárias. Uma coisa está ligada à outra. Então, e tudo está ligado ao progresso do ser humano. À medida em que ele vai entendendo, vai compreendendo e mudando, fazendo a mudança interior, ele vai percebendo, vai exteriorizando sentimentos mais éticos e certas leis punitivas ou de sanções deixam de existir, porque aquele ato gerador já não está mais presente. Maria Júlia, só para fechar o seu comentário. Como diz, à medida que o homem vai alargando os seus horizontes, ou seja, o espírito encarnado vai percebendo melhor, vivenciando certas experiências, ele vai compreendendo que aquilo que se fazia há séculos atrás não é mais cabível, né? E o que está se percebendo é que começa a haver um maior respeito pelo outro, que é isso o grande fator nós temos que amar o outro como Jesus nos amou. Esse é a grande mensagem. Para aprender a amar nós mesmos também. Exatamente. Sim. Reflitamos a respeito dessa questão. Vamos colocar mais amor. Mais amor e respeito. Exatamente. O nosso modo de legislar. Vamos colocar na nossa pauta, acima de tudo, a noção de que o direito do outro começa aonde termina o nosso direito. E aonde termina o nosso direito, começam os nossos deveres. E, acima de tudo, tenhamos em mente a noção de que quanto mais evoluirmos dentro da noção da espiritualidade, mais teremos noção de que os nossos deveres são muito maiores do que imaginamos. Então, sigamos adiante, que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada vez mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês,
Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Neste capítulo, Kardec procura trazer para nós qual o entendimento do Cristo com relação às nossas ligações com a materialidade, representada aqui pelas riquezas. Então, como nós somos seres que, enquanto estamos aqui evoluindo, temos essa dualidade, né, de estarmos eventualmente imersos no mundo material e eventualmente no mundo espiritual, mas sempre com a perspectiva de voltar para o mundo material e vice-versa, nós às vezes temos dificuldade de lidar com as coisas do mundo espiritual, as coisas da moral, as coisas da espiritualidade, e temos mais facilidade de lidar com as coisas da matéria. O que até certo ponto é justificável, porque nós habitamos um corpo constituído de matéria. Então, até certo ponto, a gente entende que tem mais afinidade com elas, até no ponto em que nós ainda estamos muito no início da nossa evolução. Por isso que o Cristo esteve aqui, para nos alertar das dificuldades que esse comportamento causa. Então, várias passagens aqui do Evangelho são trazidas por Kardec, ele as analisa, e nós aqui vamos apenas tentar dar a nossa opinião mais atualizada, ou seja, confrontando com as coisas que acontecem no dia a dia de hoje, mas que não são muito diferentes das que aconteciam na época do Cristo. Então eu peço a vocês a atenção, principalmente para o que a nossa companheira Marta Batista vai nos trazer hoje, que ela vai trazer aqui aquela história de Jesus na casa de Zaqueu, que era um homem muito rico, poderoso, um cobrador de impostos, né? Então, é muito interessante a relação que Jesus propôs para com este homem tido na época como o maior dos pecadores, porque cobrava impostos das pessoas e ninguém gosta de pagar impostos, nem hoje. Então, havemos de convir que quem cobrava impostos não era uma figura benquista. Então, esse fundo, esse cenário é que está proposto aqui para a nossa discussão. Na técnica, nós temos aqui o Claudinho nos dando todo o apoio necessário para que o programa se desenrole da melhor forma possível. Dito isso, pedi a Marta aqui que dê início ao nosso estudo e que ela tenha muito sucesso na sua explanação. Obrigada, Antônio. Olá, amigos ouvintes. Então, olá, Cláudio, e olá, Antônio. Vamos prosseguir, então, com esse estudo, né? É o capítulo 16 e o item é 4. Trata justamente da história de Jesus em casa de Zaqueu. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessa a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Então, correu adiante e subiu em um sicômoro. E aqui é uma nota explicando o que é sicômoro. Nome comum a 2 gêneros de árvores, um chamado sicômoro figueira, também conhecido como figueira de Faraó, e o outro chamado falso plátano. É uma nota do tradutor, explicando, né? Para vê-lo, então, ele subiu em um sicômoro para vê-lo, pois Jesus deveria passar por lá. Chegando àquele lugar, Jesus dirigiu seu olhar para o alto e ali o viu. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. E aqui tem uma nota dizendo, ver na introdução o item publicanos, para a gente entender
o que era, né, o que eram os publicanos, e Zaqueu era um. E segue dizendo: entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe diz: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se causei danos a alguém, seja no que for, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Então, o que a gente retira, né? Em princípio, qual seria o objetivo dessa história? Seria justamente de nós entendermos que a riqueza, né, na figura do Zaqueu, embora seja uma prova das mais difíceis, com certeza ela não constitui essencialmente um mal, porque a gente pode ter na riqueza um motivo de salvação ou de queda. Vai depender do uso, né, e que você for dar aquele dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente retira é justamente isso, porque Zaqueu era mal visto, como até hoje, né, os cobradores de impostos são mal vistos, e ele era um publicano, ou seja, aquele que cobrava impostos. E como todo publicano, né, sobretudo naquela época, e hoje em dia a gente também ainda vê isso acontecer, as pessoas eram pessoas que tinham uma conduta que não era correta. Por quê? Porque obtinha grandes lucros em negócios escusos, inescrupulosos. Né? Por isso as pessoas reprovavam. E também porque elas sentiam nos seus próprios bolsos aquele valor exorbitante que era cobrado, como sentimos até hoje. Então, visto isso, o Zaqueu representava justamente aquele que ostentava uma riqueza, mas uma riqueza que era mal vista, enquanto que a grande massa, né, vivia naquela pobreza, naquela dificuldade, sendo explorado por esses, né, publicanos que estavam a serviço, né, do governo. Então, ele representa, digamos, a riqueza, aqueles que estão na prova da riqueza, e a gente vai ver que ele tem uma conduta até um determinado momento, e depois que ele conhece Jesus, ele passa a ter uma outra conduta. E é justamente quando a gente observa que o dinheiro não é um mal em si. Não é. O uso que a gente fizer dele é que vai determinar se vai ser motivo de crescimento, de progresso espiritual, ou se vai ser motivo de queda. Então, a gente pode interpretar aquela excessiva curiosidade de Zaqueu de que maneira, né? É porque ele está aflito, querendo conhecer Jesus, querendo ver Jesus e conhecê-lo, porque justamente a sua consciência estava incomodando, dizendo que alguma coisa não ia bem, né? Porque quando a gente erra, não é que alguém nos acuse do erro. Quem acusa primeiro é a nossa própria consciência. A nossa consciência que nos mostra que nós não estamos agindo de acordo com a lei divina. Então, ele, logicamente, ficava, né, aflito, porque percebia que algo não ia bem, porque a consciência da gente acusa quando a gente erra. E, logicamente, isso sinalizava para ele, né, aquela aflição que lhe dava, e sinalizava a necessidade dele conhecer aquele que tinha uma fama, que poderia auxiliá-lo, poderia ajudá-lo a se redimir daquilo que ele, porventura, tivesse feito de errado. Então, era nesse sentido, né, que ele estava desejoso de conhecer Jesus. E aí, ele conhecendo, né, como Jesus reagiu diante dele em relação a Zaqueu. Ele se aproximou espontaneamente de Zaqueu
e pediu a ele a hospedagem da sua casa, né? Facilitando de que maneira o encontro, aquele encontro que era necessário e que, lógico, Jesus percebia tudo isso. Então, dessa forma é que o encontro se dá, e esse encontro é um encontro, né, de almas, e que era um momento, né, que ia ser determinante para o progresso espiritual de Zaqueu e para que ele parasse de agir da forma que ele agia até então. E é muito interessante a gente observar que quando ele relata aqui, que ele diz que ele procurava conhecê-lo naquela ansiedade, né, e não o conseguia por causa da multidão, pelo fato de ser de estatura muito baixa. Olha que coisa interessante, a gente pode fazer as duas leituras, né? Que ele, logicamente, sendo baixo, não conseguia ver Jesus, porque tinha uma multidão ali na frente atrapalhando, e também entender que essa estatura baixa era justamente o que o impedia no sentido de estatura moral. Então é dessa maneira que a gente tem que observar, né? Tem o duplo sentido. É claro que se você quer trazer a história para uma realidade material, você vai ver que o Zaqueu era então baixinho e que por isso ele não conseguia, né? A multidão ficava na frente e ele não conseguia enxergar Jesus. Mas, por outro lado, você tem também essa questão da estatura determinando e indicando a estatura moral do Zaqueu, que era por isso ele não conseguia enxergar, né? Porque se ele tivesse estatura moral elevada, ele conseguiria enxergar Jesus de qualquer maneira, né? Com pessoas na frente ou não. Isso daí fica claro pra gente. Então isso é muito interessante, porque a história já vai mostrando pra gente, vai dando índices e dizendo, né, quem são as pessoas que estão envolvidas, quais são as características e o que isso pode dar de retorno. Então, logicamente, por ele ter uma estatura pequena em termos morais e ter, depois do encontro com Jesus, ter recebido Jesus na sua casa e daquela hospedagem, né, nasceu ali a sua grande conversão, isso daí demonstra uma coisa muito interessante, né? Ele teve um ganho espiritual a partir do momento que ele conheceu Jesus. Tanto que ele chega e ele diz assim: Senhor, eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se eu causei danos a alguém, seja no que for, eu lhes restituirei 4 vezes mais. Olha que interessante, quer dizer, aquilo que ele era um homem que fazia maus negócios escusos, né, para ter bons lucros, ele se transformou, ele tomou consciência de tudo que ele fazia de errado, aquilo se confrontou com as leis divinas e ele passou a perceber a necessidade de ter uma mudança profunda para que ele, então, pudesse alcançar aquilo que ele estava procurando quando ele quis encontrar Jesus e quis ver Jesus. E ele conseguiu, porque veio do fundo do coração. Ele, de um homem apegado, passou a ser um homem desapegado. Ele disse que daria metade dos bens, mas se em algum deles ele percebesse que ele tivesse feito um mal muito grande, ele daria 4 vezes mais, restituiria 4 vezes mais. Isso é muito interessante, porque naquela parábola do bom moço, né, que pergunta o que poderia fazer para ganhar o reino dos céus ou entrar no reino dos céus, quando Jesus diz para ele que deveria cumprir os mandamentos e o moço disse que cumpria todos, e ele disse, então, vê o que você tem, se despoja deles, dá aos pobres e me siga. E ele não conseguiu. Ele ainda estava apegado àquele dinheiro que Jesus disse para ele dar, era a representação das questões materiais, e às quais o moço estava totalmente apegado. Ao passo que, no caso do Zaqueu,
né, como um rico, ele consegue se desapegar, dar a metade e ainda, possivelmente até perder toda a sua própria fortuna, porque em casos graves ele até restituiria 4 vezes mais. Então a gente vê também que a questão da riqueza, a gente vê que não é mesmo um mal em si, e sim o uso que nós fizemos dela. Por quê? Nesse caso aqui, apesar da riqueza ser uma prova bastante difícil, porque ela tem um apelo muito grande às paixões e às coisas materiais, o que acontece? Ele conseguiu superar e se desapegar totalmente e entender a mensagem de Jesus. Então, a gente vê que é difícil, como diz na passagem anterior que nós estudamos na semana passada, que é difícil e é mais fácil, né, um cabo ou um camelo entrar no buraco de passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas ele não disse que é impossível e que está vetada a entrada do rico. E sim que é difícil, porque é uma prova difícil de fato. Porque é uma prova que te faz ficar ligado, né, às paixões, porque ela pode te dar esse retorno, já que aqui na Terra tudo é de ordem material. Então, não é impossível, estar aqui a prova através do Zaqueu, né? Zaqueu, então, consegue se superar, ultrapassar as suas limitações, que era justamente a questão do dinheiro, e Jesus, então, fala para ele: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão. Querendo dizer, ele era um filho de Deus, como todos, né? Nascidos simples e ignorantes, criados simples e ignorantes, como espíritos, mas ele conseguiu evoluir gradativamente, percorrer todas aquelas etapas, né, de superação e conseguiu, então, se transcender em termos espirituais. E segue dizendo: porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Quer dizer, o caso, né, Zaqueu era considerado, como todos os homens, né, daquele tipo de publicanos, né, que tinham uma má vida, eram considerados homens de má reputação, que não tinham salvação. E, no entanto, ele conseguiu. Agora, quando ele diz porque o Filho do Homem, ele está se referindo a ele. Ou seja, é o Filho, que inclusive é uma mostra clara de que Jesus realmente veio em corpo de carne, né? Porque ele diz: o Filho do Homem é aquele que vem através da reencarnação. É claro que Jesus já tinha feito a sua evolução em tempos perdidos, que nós desconhecemos. Mas ele, então, afirma, né? Eu também já estive, como vocês, em processo evolutivo, como filho do homem, ou seja, filho daqueles, né, que são fruto da união, de uma relação sexual e que tem um corpo e que vai, portanto, evoluir na esteira da vida. E ele estava ali para procurar e salvar o que estava perdido. Então é interessante que, apesar de Zaqueu ser de estatura baixa, estar ali perdido em cima de uma árvore, né, e aquela multidão toda atrapalhando e tolhindo a visão, Jesus conseguiu enxergá-lo. Isso também nos mostra, né, é muito importante para nos mostrar que, por mais que estejamos numa situação ruim, difícil, nós sempre teremos salvação. Nós sempre teremos uma oportunidade de ser agraciados com a bondade, com o amor e com o amparo de Jesus e o amparo de Deus. Então é importante, né, essa parábola é uma parábola que vem desmistificar a questão da riqueza, dizendo sim, é uma prova difícil, porém não é impossível. E mostrando que, por mais difícil situação em que nós estejamos mergulhados numa prova difícil e até mesmo com atitudes não ideais, nós sempre teremos o amparo e a proteção divinas. Isso é muito importante
a gente ter em mente, porque isso nos dá um fôlego, nos dá alma nova, né? E a gente, então, pode seguir nessa trilha de evolução, sabendo que vamos sempre poder contar com Jesus e com o Pai, né? Então, essa é a lição. Não é isso, Antônio? O que chama atenção aqui na história, nessa passagem de Jesus, é que ele veio para salvar, digamos assim, os injustos, os pecadores, os doentes. Ele não veio aqui para cuidar de quem é justo, de quem é puro, de quem é são. Porque esses não precisam mais de Jesus. Já estão numa condição de resolver o seu próprio problema. Ele veio para lidar conosco. Então, nós temos que entender que Zaqueu especificamente tinha este problema de lidar mal com o dinheiro dos outros em benefício próprio. Eu posso ter outro tipo de problema, posso não ter este específico do Zaqueu, posso ter outras fraquezas, cada um de nós tem a sua. Mas Jesus, tratando dele especificamente, que era uma fraqueza ostensiva, todo mundo sabia disso, porque ele podia ter uma fraqueza, mas que só no íntimo ele soubesse. Uma fraqueza até pior, digamos assim, moralmente falando, mas só ele soubesse. Então, Jesus veio trazer alguém que tinha a sua fraqueza exposta, execrada pela população, e mostrando que mesmo esses têm salvação. São esses que merecem, por isso eu vou à casa dele participar do banquete com ele. Quero ser hóspede dele, mostrando que ele é um igual, mesmo com todas as fraquezas, no caso dele com a riqueza, ele é um igual a nós todos. Primeiro, nos dá o conforto de saber que nós, em pior situação que estejamos, moralmente falando, temos a nossa salvação se contarmos com o auxílio de Jesus, aceitarmos o auxílio de Jesus. Também que não é preciso que nós discriminemos os outros que estão em situação eventualmente piores que a nossa, porque eles estão numa situação pior, mas tem salvação como nós também temos. Jesus está aí para todos. Como disse, Deus não faz acepção de pessoas. Manda o sol para justos e injustos, manda a chuva para bons e maus. Então, assim é o Cristo, ele é um com Deus. Então, ele veio aqui para nos salvar. Ele fala aqui, ó, o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. É o mesmo caso do filho pródigo, ou daquela ovelhinha que se perdeu, que o pastor vai atrás da última, ou da mulher que perdeu o dracma, ela vai atrás do último dracma. Quer dizer, vai salvar o que está perdido. A missão do Cristo é exatamente esta, nos salvar a todos. E nós não podemos ficar envergonhados, nem ficar criticando aqueles que a gente, no nosso olhar, estão em situação pior que a nossa. Entende? O fundo aqui foi a riqueza, o capítulo está da riqueza. Mas se formos ver outras passagens, Jesus manda o mesmo recado. Eu vim aqui para cuidar dos doentes, para salvar o que estava perdido. Vim buscar aquele que estava fora do caminho, trazer para dentro do caminho da luz, do caminho que leva a Deus, que leva à perfeição, todos aqueles que se encontram fora do caminho. Vim mostrar qual é a lei de Deus, a lei natural, para que nós possamos seguir com consciência. É isso que ele veio fazer aqui. Isso é motivo de júbilo para nós. Saber que tem alguém que está zelando o tempo todo por nós, independentemente da nossa situação moral, seja ela boa, seja ela má. Mas hoje, gente, já terminamos o nosso tempo. Vamos ficando por aqui, desejando a vocês muita paz e muita saúde. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor,
no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.